Vendo todos os golpes do mundo, né? O que são necessidades reais, né? Que a gente fala, se não for tecnologia, o que é? O que vai ser das pessoas? Se não for isso e aquilo, sistema bancário, sistema financeiro, conhecendo o perfil de muitas pessoas, inclusive de muitos escândalos, nem tantos, mas, né? Querendo ou não, você trabalha e bota seu dinheiro na mão de alguém. Para virar rentabilidade é quem justifique a condição social, que é uma necessidade para todos, né? Dinheiro se tornar leve, se tornar acreditado, entre aspas, mas é tudo muito relativo, né? E o que vira você andar, você lembrar o custo-benefício de um banco, o custo-benefício de mais um banco, mais senha, virar subir senha, confiar em quem, não confiar. Se eu morrer, eu sou sozinho, confio em você. Aí eu deixaria para você, vai lá, mata antes de deixar, vai lá, mata porque não vai deixar. Ou que são reais situações que subsistenciam que o humano é mau, não é desumano, e o que virou fachada humanizável, né? Então, quer dizer, fica bem compreendido que, né, temos aqui em pauta singularidades temporais. Quem somos entre ir e vir no tempo? Quando pessoas satirizam que quem é da roça é jeca, o que são paredes que diz que não é jossa nem espaço, que diz que não vem nem vai, é incompatível a roça com o rural, com a espaciável. O que é na roça espaciável, o que é espaciável na roça, e de fato se sobe é para descer, né? Se desce é para subir. Então temos questões bem minuciosas sobre o que vira verdade e responsabilidade de fatos infinitivos, que virou descabimento tocante, né? Cabível em imagem, e de fato o que virou burocracia e cegueira, que se faça cego tendo tudo a maior das praticidades, sobre a quantidade de coisas que são temperatura, tipo, né? Temperatura é mais X ou menos X, Y é antitemperatura, né? É pró-destemperatura e questões tais. Então, fica bem observado o que é muito dinheiro, o que é um passo para muito dinheiro. A quem vira fardo não fardo, a ter um carro não é ter dois carros, ter um filho não é ter dois filhos. Mas em sociedade, nem ter o primeiro, o segundo, a quem justifique ser primeiro homem, mulher e relações culturais que arrastam, né? Etc. A quem justifique vocacionalidade e não vocacionalidade, né? Que até que se apresentem tem que ter um imperativo de manejo de força, de adequação aceitável, de sociabilidade aparente que agregue questões, né? Que a aparência implica, empurra para dentro, não está vendo, para fora quem justifica você ter etiqueta ou não ter etiqueta, ou ter coragem, ou como que a casca justifica de fato você bem reagir e se impostar etiquetadamente ou perante regras, perante leis, né? Então quer dizer, questões quando a gente fala, né, igual eu falei, né? Um ficou de mandar um cartão, não mandou. O outro, como eu troquei, eu não lembro, eu voltei depois de um tempo, resolvi uma coisa, passei, estava ali comigo, aconteceu tanta coisa, e uma impotência de você justificar para outras pessoas que sabem o que você passou, que vê que você tenta resolver mais coisas com mais comodidade, coloca fora mais do que eles e imagine, nossa, você compra onde é caro, então por que você não me facilitou, veio trazer para mim barato? Nossa, então dá para mim. Mas você também não me deu, deu para aquele, mas não deu para esse. E o que é dar? E você vai fazer isso para fulano não te faz nada? O que é pior, ouvir da família ou ouvir de fora, né? E se tornam cumulativistas e muito espertos. Então, o que é você de fato entender? O trânsito, já que morre, transferências tais, uma casa rotativa, uma casa fixa entre a proporcionalidade territorial total, e fica muito percebido que o dinheiro e as necessidades tais ou seja, né, dizer em que momento a criação se faz constantemente inédita perante o Criador, perante o que é criado, perante as propriedades fundamentais, se ter ao rico que tem mesmo não mostra, né? Se fosse rico não mostrava. Tem umas questões que elas são meio bizarras, né? Em termos de soberba ou de satisfação. Se tem o que é apresentado e o que vira multi-apresentado, né? Perante você repetir o manejo da coisa apresentada, da coisa que se veja, o que é experimentado, quando você falar o seguinte, né? Que para quem não tem dinheiro, o que é ter dinheiro, o que é não ter dinheiro, está em impasses de dificuldades, não necessariamente, tipo, não está em dificuldade, não vê que aquele ali, embora seja rico, se dependesse dele para fechar aquela conta diária, ele nunca paga.
mas camuflado de não precisar tanto quanto se precisa que vem a necessidade do outro, né? O que virou? Imperativo de precisar para a gente justificar multidisciplinaridade, ou ainda, o que é inclusão sobre o leite derramado como exclusão? O que é se tornar desconhecido e fazer igual? Quem são os auto-originais e inter-originais? Até que não é observado, não impõe a necessidade. Eu tocar o meu arroz é o meu arroz. Eu não me dei conta que meu arroz é caro. Meu auto-original, meu multi-original não falou, e o outro que não tinha quis passar a perna, não entendeu que era mais caro e comprou barato, ou vice-versa. Nem fez, emprestou, deu. O que virou faltar? A quem justificar quando a coisa vira uma despoética, né? Economista. É economista, mas não é nem filósofo, nem socialista, e nem sociologista, quem justifica governo e desgoverno, público-privado. Então fica-se essas questões quando no impasse tal, há desvalor da moeda, ou na necessidade, R$1 é tanto. Voltou de novo desfazendo de R$1, né, ou numa necessidade, o que é isso ou aquilo, para dizer o que viram padrões entre volume, come mais estando gordo não necessariamente, ou o que vira dizer se tiver tanto vai ficar gordo, olhando, colocando como impasse as relações corporais, quando coloca assim, em que condição habitacionável ou entre higienizações, movimentações de apontar comida como prioridade, que é comida, descanso, onde dorme, qual é o feitio de todas as coisas, né? Então, o que vira aqui em poder de sucesso? Dizer que tenha uma casa que não se saiba dentro, ou se sabendo dentro, o que vira novidade? Como a quem justifica, aí perde o valor da concorrência. Se for como todo mundo for dono do meio de produção, beleza. O que vira não ser dono? O que é ser dono? Colocar onde, arrastar até onde, ou de fato o que é, enquanto um está roubando, o outro não está roubando. Ah, mas está roubando porque não tem. E quem tem roubou, o que viram as questões, e aquele não tem, se do chão não passa, então o que viram imperativos de trabalho ou vocacionalidade como necessidade proporcional que justifique, né? Miséria conforme, né? Proporcionalidade conforme, até onde se torna, né? Já é pequenininho, é o grandão, né? Pensa mais do que o mais velho, não necessariamente, quando a política da coisa entra, né? Acidente reparável, semente a convenção das culturas que sempre se caia, né? Sustentabilidade e tal que justifique, né? O que é aliciação, violência ou prazer a quem atribui putaria ou facilitação não etiquetada ou bem etiquetada, né? Quando isso vira o que apontar o limite de fato entre desincesto, a quem aborto não contado, descontado, mesoabortalizado, que nasceu, que sobreviveu, quem justifique deficiência de acelerado, de retardado, se é exata de todo mundo, é todo mundo dentro, no cada um, que vira o interfora, ou a quem se compare necessidade uniformizável de desconhecidos, a quem línguas estranhas, línguas traduzíveis, né? Escritas, práticas, quem chega primeiro, quem chega depois, o que faz sobrar as conveniências, por desacreditado, uma coisa só se tornou tóxico para um, vende, ó, é veneno, mas a gente percebeu que aqui em casa fez mal, mas vende caro, num dado momento não era. Ou troca, que o dele é diferente, ou talvez dê uma compensação. Quando a gente justifica o que é até experimentar, quando é permitido experimentar, e quando o olho interpreta que pode ser vantagem, qual é o tempo histórico que reage perante a essência, radicalidade esquecida, não esquecida, como, né? Bati o olho e vi que não gosto. Você ou a pessoa, quem fala, quem pergunta, aquela teoria do que é uma revelação, inclusive, é o valor direto da coisa ou indireto. Ah, mas o espírito está falando com o morto, ele está vendo o morto, quem é o morto, quem é o vivo, né? Tem-se essa questão. A quem aponta prevenção não tocante, que não dependa de ser cortante, cura cortante, empalhado com anestesia, com anestésico, questões etc, né? Num dado momento nem era tocado, cortado ou não cortado, foi tocado, teve um estímulo de valor, de esfregão, milagre, né? E não é o milagre. Quando foi o milagre? Questões todas que permeiam. O que é um campo astrológico quando dizer? Tem trânsito e não precisa de dinheiro. Tem dinheiro, não gosta de qualquer trânsito, não precisa daquele trânsito. Tem muito trânsito, a quem atribuir ter dinheiro. Então, questões tais quando uma astrologia e refazer-se independente, dependente, né? Ganhar a fé, ganhar o castigo, de adotar diretamente muito mais do que se pensa ou ser escravizado.
e não foi, quem é o bom Jesus? Não faxinou tudo de bem, não, tem que acabar logo porque tem que ir para outra vida, faxinar um cosmos maior, a quem justifica entre cruz e ressurreição, entre Santíssima Trindade ou qualquer outros que não se consideram, a quem apontar quando num dado momento um impasse virou. Fuder é bom, todo mundo sabe, eu também fudi, fulano fudeu, não pode ter tido um filho, ficou na culpa de Maria, quem são homens perante filhos, perante espiritualidade, perante fecundação e a busca do cu que bem resolvesse, ainda que não satirizasse mulher e virasse essa putaria de ativo passivo, que não são, que já tem que você despede de uma coisa e finaliza uma condição que, né, até que ponto dizer, mas os filhos da miséria são dos héteros, mas vocês nasceram como? Né? Para dizer, e esses resolvem, e a criança tem que aceitar. Estava na rua por outro, por que não aceitar? E o que vira até onde aceitar? Quando as coisas implicam em relações tradicionais e mesmo aquilo que é a fachada porca, vira fachada porca para todo mundo. Não sei onde a gravidade está maior, entre héteros e homos. Ovo ou galinha, tem-se essa questão aqui nem Deus, quando o impasse de uma intelectualidade ou de um platô de regras, a quem justifique você pegar e colocar a Santíssima Trindade.